Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versos 15 a 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 15 a 18. Paulo escreve assim: Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Entre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com os meus irmãos sobre um amigo verdadeiro. Amigo se faz na prova, muito mais do que na promoção. Amigo é aquele que está do seu lado quando os outros já foram embora. Amigo é aquele que não se afasta de você porque você está passando uma crise, ou sofrendo uma injustiça, ou até passando por uma situação de constrangimento. Amigo é aquele que, se preciso for, confronta você em particular, mas sempre defende você em público. Amigo é aquele para quem você abre o coração, sem medo de que ele puxe o seu tapete e apunhale você pelas costas. Amigo é aquele que você tem liberdade de dizer: eu preciso de você do meu lado. Amigo é aquele que vai ao seu encontro, vencendo todas as dificuldades. Hoje eu queria tratar desse assunto, mas eu quero convidar vocês para nós entrarmos no tempo e no espaço para compreendermos o contexto em que Paulo escreveu essas palavras. E eu gostaria de retroceder ao começo do governo de Nero. Vocês sabem que o imperador Nero reinou do ano 54 ao ano 68. Ele era um camarada louco, violento e devasso. Dentre as muitas atrocidades que fez, mandou matar sua própria mãe. E talvez a mais notória de todas as suas loucuras foi incendiar a capital do império, a mais rica, populosa e poderosa cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. O apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, escreveu-a ainda dentro do governo de Nero. E Paulo, como vocês bem sabem, esteve preso em Roma 2 vezes. Na primeira feita, nos anos 61, 62. E quem estava por trás dessa prisão eram os seus irmãos, eram os judeus. Era uma perseguição eminentemente religiosa. Quase que diríamos hoje que era fogo amigo. Que eram os seus compatrícios que estavam acusando-o e querendo não só a prisão dele, mas a morte dele. Dessa prisão ele escapou. Aliás, ele pediu oração para sair, saiu de fato. E ele foi fazer a sua 4ª viagem missionária, embora a Bíblia não trate como 4ª viagem missionária. Mas ele deixou o jovem Timóteo, que era o seu filho, na maior cidade lá da província da Ásia, que era Éfeso, para cuidar daquela igreja, da qual ele fora pastor 3 anos.
deixou o outro jovem, Tito, na ilha de Creta, para colocar as coisas em ordem, naquela igreja, ou nas igrejas da ilha de Creta. Certamente deve ter ido à Espanha, como era seu propósito. Passou por Nicópolis, e no interregno da primeira para a segunda prisão, é que acontece a tragédia do incêndio de Roma, no dia 17 de julho do ano 64 da era cristã. Bom, acho que também vocês sabem que a culpa desse crime horrendo caiu no colo dos cristãos. Porque Nero encontra um álibi para botar a culpa desse crime horrendo nos cristãos. E a coisa foi tão horrível que os historiadores afirmam que não teve madeira suficiente para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados naquele tempo. Os crentes eram queimados vivos, os crentes eram jogados às feras, os crentes eram crucificados, e nessas alturas, Paulo, como grande líder do cristianismo, já estava sendo caçado, procurado por todos os cantos e por todos os lados, como chefe, como o líder dessa tragédia que era o incêndio de Roma. E então, Paulo é preso, muito provavelmente em Trode, quando ele estava na casa de Carpo, e agora ele é levado para Roma, mas não mais para uma prisão particular, uma casa alugada, onde ele tinha determinadas regalias, muito embora estivesse algemado, mas agora ele é jogado numa masmorra, chamada masmorra Mamertina, lugar úmido, frio, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Paulo, ao escrever esta carta que nós lemos, é a última carta que escreve. É uma carta quase que de despedida. E é uma carta também onde Paulo abre o coração. E ele está escrevendo para Timóteo porque o mundo está em convulsão. Os crentes estão sendo caçados, perseguidos, martirizados. Éfeso era um dos maiores centros de adoração ao imperador. Era a cidade onde Paulo mesmo, quando esteve lá 3 anos, enfrentou lutas com feras, maior do que suas forças, a ponto de ele se desesperar da própria vida. E Timóteo é um pastor jovem, Timóteo é um pastor tímido, Timóteo é um pastor doente. Timóteo tinha certas limitações de firmeza granítica para enfrentar uma tempestade tão convulsiva. E várias vezes Paulo fala para Timóteo sobre essa delicada situação, se não vejamos. Com a Bíblia aberta comigo aí, vamos conferir isso. No capítulo 1, versículo 8, leia comigo o que ele escreveu. Capítulo 1, verso 8 dessa segunda carta. Toda a igreja comigo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele está dizendo que Timóteo está com vergonha dele. Timóteo está com vergonha da prisão dele. O problema não é com vergonha da prisão, o problema é o contexto da prisão. É que colar o nome em Paulo agora é um risco, é uma ameaça. Se Paulo está sendo acusado de ser o líder dos incendiários de Roma, qualquer pessoa que se junta a ele, que se une a ele, que dá apoio a ele, que hipoteca apoio a ele, que está do lado dele, está com o risco de sofrer as mesmas consequências. Então Timóteo está aí com esse temor. Capítulo 1, versículo 12, leia comigo, por favor. E por isso, a toda a igreja, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo está dizendo aqui que ele está sofrendo essas coisas. Perseguição, prisão, acusações, mas ele não está envergonhado. Então Timóteo também não deve ter vergonha. Dá uma olhadinha no capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Vamos juntos? Participa dos meus sofrimentos com bom soldado de Cristo. Está dizendo, Timóteo, meu filho, olha, se você está com medo de sofrer, não dá para desligar a vida cristã de sofrimento, não.
E é o que ele vai corroborar no capítulo 3, verso 12. Leia no 3:12 comigo, vamos juntos. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Quantos vão ser perseguidos? Todos. Que quiserem viver de que maneira? Piedosamente. Isso foi só para o primeiro século, é para hoje também. Você está sendo perseguido? Bom, se você não tem nenhuma perseguição, dá uma olhada aí. Mas Paulo prossegue. Lá no capítulo 4, verso 16, verso 6, melhor dizendo, ele chega a dizer que está indo para o martírio. Olha o que ele diz no 4:6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, ou seja, o tempo da minha morte, é chegado. Ele está no corredor da morte. Ele está aguardando o dia da sua execução, vai ser degolado. E ele sabe disso. Olha o capítulo 4, versículo 18. Ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele não está dizendo que Deus vai livrá-lo da morte, ele está dizendo que Deus vai livrá-lo na morte. Bom, é nesse contexto que Paulo vai falar de relacionamentos. Quem são os amigos na hora dessa? Quem quer ser amigo de Paulo numa situação dessa? O cara está preso, está acusado de um crime terrível, conforme o capítulo 2, versículo 9. Leia o 2:9 comigo, por favor, 2:9. Olha o que ele vai dizer. Pelo evangelho eu estou sofrendo até algemas de que maneira? Como malfeitor. Então Paulo está preso, acusado de ser um bandido, um criminoso, malfeitor. Quem quer ser amigo de Paulo nessa hora, nessa situação? E agora não é acusação de judeus, não. Agora a acusação vem lá de cima, da maior autoridade política do império e dos seus escalões. É nessa conjuntura que ele vai mostrar, Paulo, vai mostrar que precisa de amigos. E ele diz no capítulo 4, verso 9, procura vir ter comigo depressa. Ele vai dizer o seguinte, quando você vier, versículo 11, traz o Marcos com você. É aqui que vai confessar que Demas o abandonou. É aqui que ele vai dizer para Timóteo, venha antes do inverno. E aqui que ele vai descrever agora o que nós vamos ver no versículo 15. Leia 1:15 comigo em voz bem clara, todos nós, vamos juntos. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Quantos que abandonaram? Todos. Quem são os da Ásia? Certamente, ele que ficou 3 anos em Éfeso, que era a capital da Ásia, gente que ele ganhou para Jesus, gente que ele viu nascer espiritualmente, gente que ele foi pai espiritual, gente que ele nutriu com o leite do evangelho, gente que ele alimentou espiritualmente 3 anos, gente que ele viu crescer espiritualmente, gente que esteve do lado dele na hora que estava tudo bem, ou pelo menos nas lutas que ele enfrentou por lá. Agora, a situação mudou. Ele está numa situação dificílima, acusado de um crime que não praticou, sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando a sua execução, e algumas pessoas que estiveram com ele, como Hermeneu, Figelo e Hermógenes, estas pessoas viraram as costas para ele. E para não ter tempo de citar toda a lista, porque ele diz então, todos os da Ásia me abandonaram. Meus amados irmãos, a grande questão para nós é esta. Quem são os nossos amigos nas noites escuras da nossa alma? Quem são os amigos na hora que
a perseguição nos apanha, que a injustiça chega até a nossa vida. Quando nós nos sentimos numa situação de opróbrio, de vergonha. Porque eu imagino, pastor Ival, que a maior angústia de Paulo, tendo uma vida ilibada, tendo um caráter irrepreensível, era ser chamado na rua, nas praças, nas cidades, nos fóruns, nas cortes, de bandido, de criminoso, de malfeitor. E algumas pessoas viraram as costas para ele e foram embora. Como Demas, como os demais da Ásia, como Figelo e Hermógenes. Essas pessoas eram amigas enquanto estava tudo bem. Enquanto Paulo era o apóstolo prestigiado, o pregador afamado, o homem de oração que Deus fazia milagres por intermédio dele. Mas quando a crise chegou, essas pessoas foram embora. Meu propósito hoje não é, de forma nenhuma, enfatizar essas amizades temporárias, de plantão, que estão do seu lado só quando tudo vai bem. Meu propósito hoje é citar um homem que nesta turbulência toda, ele é uma voz diferenciada. Ele é o solo da fidelidade no meio de um coral de infidelidade. E quem é esse homem? A Bíblia o chama de Onesíforo. E eu queria destacar aqui 3 coisas desse amigo verdadeiro. A primeira coisa que eu quero destacar é que Onesíforo é um homem que serve com constância. Não só nas horas boas, não só nas festas, não só nas celebrações, não só nas horas de comemoração e festejo, mas também nas horas amargas. Então você vai ler comigo com muita atenção o versículo 18. Vamos ler o versículo 18? Vamos juntos? O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Quanto tempo Paulo ficou em Éfeso? 3 anos. Paulo não fala que serviços são esses, mas foram vários. Quantos? No plural. Serviço me prestou ele, enquanto ele estava lá em Éfeso. Gente que serve hoje, que serve amanhã, que serve no outro mês, no ano seguinte, que não para de servir, que tem prazer em servir, que tem o coração aberto, que tem as mãos abertas, que tem a casa aberta, que tem a disposição de abraçar, de ajudar, de cooperar. Preste minha atenção nisso, que Paulo, ao ser pastor desta igreja, 3 anos, ele enfrentou feras. E ele coloca isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Lutas maiores que suas forças, a ponto de desesperar-se da vida. Mas esse indivíduo, Onesíforo, ele não foi um vinagre nas feridas de Paulo, ele foi um bálsamo. Ele não foi um homem que provocou lágrimas em Paulo, ele enxugou as lágrimas. Ele não foi alguém causador de problemas no ministério de Paulo, ele foi um aliviador de tensões. Ele não foi um membro da igreja que deu trabalho a Paulo, ele ajudou Paulo no trabalho do evangelho. Enquanto Paulo estava realizando o seu trabalho, o seu ministério, lá em Éfeso, ele esteve do lado de Paulo, como um cooperador de Paulo, prestando-lhe muitos serviços. Um amigo cooperador, um amigo que oferece as mãos, de ombro estendido, de coração aberto, dadivoso. Era amigo na fartura, na pobreza, na liberdade, ou mesmo preso. A pergunta é, quantos amigos nós temos assim? Ou, de quem nós estamos sendo amigos nessas circunstâncias? Dale Carnegie escreveu um livro que é um clássico, né, no mundo todo. Como fazer amigo
e influenciar pessoas. Se você não leu, vale a pena ler. E ele faz uma pergunta muito intrigante. Você quer ter amigos? Ele responde, então, seja amigo. Você não vai ter amigos se você não for amigo. Você não vai colher se você não semear. Você não vai ter bons relacionamentos humanos se você não fizer boas relações humanas. Então, esse é o ponto aqui. Mas vamos a um segundo ponto que eu quero destacar na vida de Onesíforo. Onesíforo, um homem que dá ânimo com constância. Ele não apenas serve com constância, ele dá ânimo com constância. Versículo 16, agora não é tanto os braços servindo, agora é o coração e os lábios encorajando. Versículo 16, leia comigo 16, vamos juntos? Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ô, gente, quando a Bíblia diz assim, deu ânimo, o que vocês depreendem disso? Você dá ânimo para quem? Para quem está desanimado, não? Ou vocês acham que Paulo estava sempre lá no andar de cima, sempre assim, com um tanque cheio, o tempo todo? Às vezes você vê o pastor no púlpito, pregando, mas nem sempre você vê o pastor nas noites escuras da alma, gemendo, chorando. E Paulo diz que esse homem, Onesíforo, ele deu ânimo para ele, muitas vezes. Coragem, Paulo. Fraqueja não, cara. Eu sei que você está enfrentando uma luta grande. Eu sei que você está enfrentando lutas maiores que as suas forças, mas vamos levantar a cabeça, vamos para frente, vamos trabalhar, vamos continuar, vamos avançar. Você conhece gente assim? Isso é espetacular. Muitas vezes me deu ânimo. Meus amados, tem hora que o que a pessoa precisa não é nem de um sermão. É de um abraço. Vem cá, camarada, eu estou com você. Estamos juntos. Vamos para frente. Estou do seu lado. Sua luta é a minha luta. Ânimo constante. Porque às vezes o camarada pode dizer, vamos embora, cara, vamos embora. Aí no outro dia vê o cara desanimado e fala, tá desanimado agora também? Ele se vira aí, que eu não dou nem aí mais. Já deu ânimo uma vez, para que eu vou dar a segunda vez? Constante. É claro, amados, que o que Paulo está dizendo aqui é que Onesíforo está na mão contrária dos outros crentes da Ásia, porque todos os da Ásia o abandonaram, exceto Onesíforo. Está todo mundo largando Paulo para lá. Ele diz, eu estou junto com você, Paulo. Agora notem no verso 16, que ele está dizendo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. O que Paulo está dizendo, o Timóteo estava com vergonha das algemas. Os da Ásia viraram as costas para ele. Lá no capítulo 4, 16, eles dizem, quando marcaram uma audiência para ele apresentar suas testemunhas, todos o abandonaram, ninguém foi a seu favor. Mas Onesíforo está dizendo, meu filho, estou com você enquanto você está na frente da igreja, estou com você quando você está preso, eu estou com você quando você está condenado à morte, eu estou do seu lado, eu estou aqui para lhe dar ânimo. Como nós precisamos de amigos assim? Gente que não julga você quando você está passando por uma magrela. Gente que não joga pedra em você quando os outros estão acusando você. Gente que é bálsamo na sua alma. Gente que abriga você com os braços na hora mais dolorosa e difícil da sua vida. Esse é Onesíforo. Pois bem, a Bíblia nos fala de amigos como este, como Filemon, por exemplo, que encorajava o coração dos santos, ou como Lucas, o médico amado, estava sempre com Paulo, porque quando ele escreve, porque Demas, sendo amado presente do século, abandonou, somente Lucas está comigo.
naquela circunstância, ou como o nosso maior amigo, que é Jesus. Quando nós estamos atarefados, fatigados, cansados, sobrecarregados, e diz assim: vem para cá, vem para os meus braços, vem aqui perto de mim, eu vou aliviar você, vou aliviar você, vou dar descanso para você. Mas me permita compartilhar um terceiro ponto da vida de Onesíforo. Onesíforo, um homem que se sacrificou para ser um consolador de Paulo. Você pode ler o versículo 17 comigo? Vamos juntos? Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. De que maneira que ele procurou Paulo? Solicitamente. Preste atenção nisso. Quando Paulo foi preso a segunda vez, isso por volta do ano 66, 67, o clima era horrível. Os crentes estavam sendo caçados, perseguidos, espoliados, queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Esse camarada sai lá de Éfeso e vai até Roma. Uma viagem longa, perigosa, difícil. E ele chega em Roma e ele não tem endereço onde está Paulo. Ele não sabe onde Paulo está preso. E ele sai procurando na maior cidade do mundo. Você tem notícia de Paulo? Não, tem não. Eu queria saber onde está Paulo. Não sei não, senhor. Ele ia para o outro bairro. Eu queria tanto ter notícia de Paulo. Você sabe onde ele está? Não sei não. E ele, você já ouviu falar de Paulo? Já ouvi falar. Você sabe onde ele está preso aqui em Roma? Sei não. Ele podia chegar um momento e falar: olha, bom, eu fiz o meu melhor. Eu tentei. Eu me empenhei. Agora eu estou quites com a minha consciência. Agora posso voltar, porque eu procurei várias vezes, não consegui. Fiz a minha parte. Esse homem, ele se empenha, ele se esforça, ele se desdobra. Ele vai às últimas consequências para encontrar Paulo. E Paulo está preso aonde, gente? Na masmorra mamertina. Um lugar que era o lixão do mundo. As pessoas mais terríveis, dos crimes mais bárbaros, estavam lá dentro, aguardando a sua execução. E este homem não desiste, não abre mão de encontrar Paulo, ser um bálsamo na vida de Paulo, nos dias que precederam a sua execução, a sua morte. Amigo que se sacrifica para ser um consolador. Paulo dizer: não se envergonhou das minhas algemas, dispôs-se a ficar preso comigo, a dar sua vida para confortar o meu coração. Isso é amor. O apóstolo João disse que nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você tem amigos assim? Você é um amigo assim? Bom, então vamos concluir. Quarto e último ponto dessa mensagem. Onesíforo, um homem que semeou misericórdia e está colhendo misericórdia. Ele e a sua casa. Então vamos dar uma olhadinha agora no verso 16 de novo. Leia comigo 16, a parte A do versículo. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Vamos para o verso 18 agora. Parte A também. O Senhor lhe conceda, naquele dia, a achar misericórdia da parte do Senhor. O que nós estamos aprendendo aqui? O que Jesus ensinou na bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Você quer encontrar misericórdia para a sua vida? Seja um agente de misericórdia. Você quer que a sua casa, a sua família receba misericórdia? Seja um agente da misericórdia de Deus na vida das pessoas. É desta maneira, irmãos, que nós aprendemos que quando você semeia, você colhe. E você colhe exatamente o que você semeia. Eu acho que aquilo que Onesíforo fez no anonimato para o apóstolo Paulo, sem holofotes, sem propaganda, sem as luzes da ribalta, Deus o honrou. E a história toda conhece hoje Onesíforo. A Bíblia nem menciona o que é que ele fez. Mas o que ele fez foi muito importante para o apóstolo Paulo. A ponto de Paulo precisar registrar isso numa epístola inspirada pelo Espírito Santo, que haveria de circular o mundo e ser proclamada essas verdades até a volta do Senhor Jesus. Então eu quero concluir perguntando a você, que tipo de amigo nós somos? Ou que tipo de amigo nós temos? A pergunta é, somos como Figelo e Hermógenes, que só está perto quando está tudo bem? Ou somos aquele amigo que abraça quando a crise chega? O verdadeiro amigo não é o amigo das festas, apenas das festas. O verdadeiro amigo é o amigo das festas e o amigo das noites mais escuras da alma. É o amigo que está com você quando você está fazendo aniversário, quando você está chorando a dor do luto. É o amigo que está na sua casa celebrando com você porque você foi promovido. É o amigo que está perto de você quando você foi despedido do seu trabalho. É o amigo que está pronto a abençoar sua vida em todas as circunstâncias. E eu queria agora só fazer uma aplicação breve. Quem é que você conhece da sua amizade e você está sabendo que ele está passando uma luta? E essa semana, essa pessoa vai receber uma ligação sua. Só para dizer, ó, fulano, estou ligando para dizer que eu estou do seu lado, tá? Estou orando por você, conta comigo. Quem é que você conhece que é seu amigo, que hoje você vai tomar uma decisão de fazer uma visita para ele? Uma visita. Marcar um horário, lá na casa dele. Quem hoje, você sabe, está passando uma situação difícil financeiramente. E você vai surpreender essa pessoa enviando uma oferta para ela. Oferta financeira. Um gesto de amor. A quem hoje você vai tomar a decisão de dizer o seguinte, esta semana, eu quero animar essa pessoa. Dá uma palavra para ela, para animar o coração dela. James Hunter disse que você não é o que você fala, nem o que você sente, nem o que você promete. Você é o que você faz. Se Jesus nos amou e deu sua vida por nós, então nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus é o nosso maior amigo e ele nos ensina que amar é doar-nos, é sacrificar-nos, é dar nossa vida por aquele a quem amamos. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos pedir que Deus nos ajude a sermos amigos e a termos amigos assim. Ó Deus, receba nesta tarde a nossa gratidão. Gratidão porque a Tua palavra nos mostra que mesmo no plano humano, na horizontalidade da vida, podemos ter amigos como Onesíforo. Gente que nos acompanha, gente que nos assiste, gente que nos abraça, gente que nos abençoa, gente que nos encoraja,
gente que se sacrifica para estar do nosso lado. Deus, mas nós te pedimos que tu nos ajudes e nos ensines a ter amigos assim, mas muito mais a sermos esse tipo de amigo. E sejamos honestos, sinceros na expressão da nossa amizade. E que assim o Evangelho seja visto, não apenas ouvido, mas visto em nossa vida. Porque assim estaremos pregando aos ouvidos e pregando também aos olhos. Rendemos-te graças pela vida de Onesíforo, que há 2000 anos realizou algo tão marcante na vida do apóstolo Paulo, que hoje, 18 de agosto de 2024, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e divulgando essa mensagem para tantos lugares do mundo, a memória deste homem está sendo relembrada para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.